Eu sou o apóstolo Márcio André e esse é o nosso canal, o Márcio André Oficial. Qual é o propósito desse canal? Esse canal é para nos fazer crescer, tanto que ele é Crescendo com o apóstolo Márcio André. Aqui é um lugar onde nós vamos compartilhar experiências, você vai receber dicas de livros, histórias, nós vamos trazer palavras motivacionais, cada coisa com um só propósito, te fazer crescer intelectual, espiritual, emocionalmente, financeiramente, porque a cada vez que nós crescemos, nos aproximamos mais de Deus. Então, eu quero compartilhar com você a minha experiência de liderança. Eu trabalho com liderança desde os 12 anos de idade. Você acha pouco? São 43 anos liderando. Desses 43, 35 pastoreando. Eu quero convidar você a aprender muitas coisas. Eu quero te contar histórias que me fizeram crescer e farão você crescer também. Então, vamos juntos? Hoje eu quero contar uma história especial para vocês. Eu quero contar a história de um homem, um dos muitos que me inspiraram. O nome dele é Tim LaHaye. Eu quero falar um pouquinho deste livro. Tim LaHaye, ele me foi apresentado logo que eu entrei no seminário, quando eu tinha apenas 18 anos de idade. O primeiro livro dele que me foi apresentado nem foi esse que eu vou falar para você, foi O Ato Conjugal. Tim LaHaye é um dos coautores da série Deixados para Trás. Tim LaHaye é um homem especial. Mas hoje eu quero falar com você sobre esse livro. E você que está vendo esse vídeo hoje, vai vê-lo com capas totalmente diferentes, mas eu faço questão de guardar os originais meus, porque aqui tem anotações, coisas que na minha época de seminário falaram tão forte para mim. E explicando um pouquinho desse livro, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye, ele traz algo assim, foi um dos primeiros autores cristãos a falar sobre temperamentos. Foi um dos primeiros autores cristãos a explicar a teoria de Hipócrates. Porque na época de Tim LaHaye, há mais ou menos uns 40 anos atrás, aliás, esse livro foi escrito em 1971, eu tinha 2 aninhos só. Quando ele lançou esse livro, então já se vão mais de 50 anos atrás, muito mais, ele era o primeiro, ele foi o pioneiro a falar sobre isso. Isso aqui eu estudei em psicologia pastoral. Os 4 temperamentos à luz da Bíblia, colocando esses temperamentos dentro de personagens bíblicos, como Pedro, o sanguíneo, falando de Paulo, o colérico, Moisés, o melancólico, e Abraão, o fleumático, mostrando qualidades e defeitos dos temperamentos. Você sabe que nós somos guiados basicamente por 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Esses 4, eu quero já deixar claro para você, e isso eu ensino nesse livro. Você tem os 4 temperamentos, eu tenho os 4 temperamentos, sabendo que um sempre vai ser mais forte que os demais, vai ser mais preponderante, um segundo numa segunda fase, e os outros 2 em menor escala. Qual é o seu temperamento? Você sabe disso? Eu te convido a conhecer Temperamentos Transformados de Tim LaHaye. Eu te convido a conhecer a si mesmo. E é por isso que o nome desse nosso canal é exatamente Crescendo. E eu quis começar nosso bate-papo inaugural falando exatamente disso, porque não tem como eu querer crescer, eu querer alcançar algo grande fora, se eu não começo crescendo e me conhecendo. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o meu propósito, eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber o meu alvo, onde eu quero chegar. E para mim, ter um pontapé inicial, nada melhor do que conhecer a minha alma, conhecer o meu temperamento. Quem sou eu? Quem é você?
Então vamos juntos, crescendo com o apóstolo Márcio André. Vamos falar um pouquinho sobre os 4 temperamentos, junto com os 4 personagens da Bíblia. Tim LaHaye, ele começa o livro fazendo uma explicação, uma conciliação entre a teoria da psicologia de Freud com a palavra, mostrando que a Bíblia nunca foi contra a psicologia, nunca foi contra os conceitos psicológicos e psicanalíticos, de jeito nenhum, pelo contrário. Você tem que estudar esses homens à luz da Bíblia. Hoje, no século XXI, nós falamos tanto de depressão. Você olhando para a Bíblia, você vai encontrar um Elias que teve depressão. Elias, o grande profeta Elias, teve depressão. Se você olhar para a vida de Ló e das suas filhas, como aquelas moças perderam tudo na vida porque entraram num processo de depressão, de um luto não tratado. Você vai olhar na Bíblia e você vai estudar e entender homens e mulheres que entraram em rejeição, em feridas, em mágoas, porque nunca entenderam o seu temperamento, nunca entenderam quem eles eram e começaram a errar na vida. E isso está acontecendo até hoje. Então vamos lá. Primeiro ensinamento do Tim LaHaye é que temperamento não se muda, se transforma, se educa, se controla, tanto que o título é Temperamento Transformado. Ele teve um livro anterior chamado Temperamento Transformado pelo Espírito. Então vamos lá. E ele vai mostrando, por exemplo, o Pedro sanguíneo. Vamos falar um pouquinho de Pedro? Pedro, ou Simão, o vacilão, o trôpego, e que vira Pedro. Mas vira Pedro não é quando Jesus fala assim, tu és Pedro, não. Ele vira Pedro pelo tratamento de caráter que Jesus vai fazendo com ele. Pedro que era impulsivo, desinibido, falante, egoísta, interesseiro, fanfarrão, aquele cara que fala assim, eu vou arrancar a espada, eu vou fazer. Aí o Espírito entra. Quantos são sanguíneos? Você sabe as características de um sanguíneo? Muito bem, então vamos lá. Quais são as características boas de um sanguíneo, como Pedro? Comunicativo, destacado. Onde o sanguíneo chega, ele faz marcar a sua presença, Dizem que o brasileiro, se fosse definido num temperamento, seria sanguíneo, com certeza. Brasileiro, sanguíneo. Aquele cara que não nasce, estreia, correto? Entusiasta, aquela pessoa afável, amigo, simpático, risonho, cativante, um bom companheiro. Você nunca consegue ficar triste do lado de um sanguíneo, do lado de um Pedrão, Aquela pessoa que acredita em tudo que você fala, mas ao mesmo tempo, esse cara que começa tudo, uma das grandes características do sanguíneo, ele faz acontecer, ele faz começar. Vamos lá, vai começar, tem que fazer isso, vamos fazer. A minha esposa, a apóstola Daniele, é uma sanguínea inveterada. Tudo, se vai começar, tem que começar agora. Que show! Só que vamos lá, ao mesmo tempo que temos tantas qualidades, o sanguíneo, a vida para ele é uma festa. A música predileta dele é exatamente aquela música lá da Lagoinha. Festa, alegria, é uma dança de celebração. Festa. Agora, vamos falar um pouco do sanguíneo? Quais são os seus defeitos? Inconstância, impulsividade, age sem avaliar, começa e não vai à frente, inseguro, ao mesmo tempo que ele paga, começa a dizer, mas aí ele já trava, E aquela pessoa pusilânime, numa hora quer, está com o ânimo lá em cima, daqui a pouco, a bola murcha, O sanguíneo é exagerado. Quando um sanguíneo vem te contar uma coisa, eu vou te dar um conselho. Desconta. De tudo que o sanguíneo te contar, você desconta pelo menos 80%. Porque, ele está mentindo? Não, ele não está mentindo. Ele só está exagerando. Esse é o sanguíneo.
Porque ele é muito forte para começar, mas ele também é muito medroso. E todo medroso tende a aumentar o tamanho do monstro que está vindo na sua direção. Por fim, ele é egoísta. Ele é aquela pessoa, às vezes até um pouco volúvel. Mas aí entra o Espírito Santo nele. O Espírito Santo, quando entra, e aí o que a gente vai ver? Pedro, que deixa de ser inconstante, passa a ser constante. Pedro, que deixa de ser medroso e passa a ser corajoso. Antes, ele fugiu quando Jesus foi preso. Ele ficou do lado de fora. Agora, ele já prega para 3.000. Ele vai preso e fala assim: eu não vou deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Esse é Pedro. Um homem que busca sabedoria e ensina com muita sabedoria. Um homem que antes arrancava a espada, agora é amável. Uma pessoa que tem marcas de um temperamento controlado. Uma pessoa que tem liderança. Presta atenção, o sanguíneo, ele é ótimo promoter, mas ele não é bom líder, porque ele é inconstante. Porém, o sanguíneo é aquela pessoa que, quando o teu temperamento é transformado pelo Espírito, ele passa a ser uma pessoa paciente, uma pessoa madura, uma pessoa que vai além. Ele deixa a sua adolescência espiritual. Acho que a maior definição de um sanguíneo seria um adolescente. Então, esse é o sanguíneo. Aí ele continua o livro. De novo, volto a falar com você. Acha esse livro, seja num sebo, compra pela internet, baixa um e-book, faça alguma coisa. Leia esse livro. Temperamento Transformado, Tim LaHaye, foi um dos primeiros livros a mexer com a minha vida. Porque o Tim LaHaye, tá? Ele nos segue apresentando outro grande personagem bíblico, Paulo. Só que Paulo agora lhe mostra um homem colérico. E quem é o colérico? Colérico é aquele cara que ele tem qualidades maravilhosas que nós encontramos em Paulo. Aliás, deixa eu te contar uma coisinha sobre Paulo. Eu brinco às vezes dizendo assim: você é cristão? E as pessoas falam: claro que eu sou. E eu falo: não é. Se você fosse cristão, você teria um barbão. Se você fosse cristão, você usaria aquele cabelinho, aquele tonhonhonho aqui do lado. Se você fosse cristão, você estaria usando kippá, talit, porque Jesus era judeu. E a salvação vem do judeu. Nós somos paulinos. Jesus viveu o Evangelho e nos salvou. Paulo explicou o Evangelho e nós vivemos na explicação de Paulo. Então vamos lá. O que tem das qualidades de Paulo que faz ele esse cara tão importante para a igreja? Enérgico, resoluto, independente. A igreja está junto? Tá. A igreja não vai junto? Ele vai, ele viaja. Ele começa com Barnabé, se não deu certo, daqui a pouco ele está com Silas, daqui a pouco ele está com João Marcos, ele vai. É um cara otimista, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, uma porta grande se me abriu. Ele nunca tem aquela palavra. Procura nas cartas de Paulo chorando, não dá, não. Ao mesmo tempo que o sanguíneo está todo animado, daqui a pouco ele está desanimado. O colérico não tem essa conversa. O colérico é prático, gente. Você sabe como um dos problemas do colérico, aliás, eu quero daqui a pouco falar de problemas. O colérico, ele é tão prático que ele parece ser duro. Parece ser aquela pessoa que não tem sentimentos. Porque a linguagem do colérico é eficiência. Se tem que ser resolvido, vamos resolver. E pronto. Por isso, ele é um líder audacioso. Quer ver algo acontecer, dá na mão de um colérico. Vai acontecer. Quer ver algo começar, dá na mão de um sanguíneo. Vai começar. Mas quer ver levar avante, tem que ser colérico. Líder, tá? Porém, assim como na vida do sanguíneo, tem defeitos? Tem, colérico tem muitos defeitos. E está falando com você aqui um cara colérico ao extremo.
extremo, até o talo, tá? O colérico, ele é iracundo, ele fica bravo muito fácil. Se o sanguíneo leva a vida num sorriso, o colérico, ele padeceu o porrete, não tem conversa, cara, tá? Para ele não ser estúpido, muitas vezes ele é sarcástico, e aí ofende, né? É impaciente, colérico, não sabe lidar com defeito alheio. Ele é impaciente, é intolerante, e às vezes parece ser uma pessoa prepotente e vaidosa. Ele só quer resultados, ele quer soluções, ele quer que seja na hora, então ele não fica batendo papo, ele não quer entender que a pessoa está assim, está assim, não, vamos lá. E aí, se os outros não querem, então tá bom, eu me basto, eu sou autossuficiente. Olha outro defeito terrível do colérico, né? Insensível, autossuficiente, e quando ele vê que as coisas não estão dando certo, ele usa uma coisa que para ele é qualidade, mas para todos é defeito, que chama astúcia. Às vezes pensam até que ele engana as pessoas, não, ele usa astúcia para fazer com que a coisa chegue onde ele quer que as coisas cheguem. Esse é o nosso irmão Paulo colérico. Paulo que no início da sua caminhada, gente, presta atenção, Paulo só queria ver a coisa andar a nível de fé, dentro do conceito dele de fé, do judaísmo. Se ele agarrava as mulheres pelos cabelos e saia arrastando, né? Agressividade, crueldade. Paulo é aquele cara que não tinha muita conversa. Como eu te falei, se os outros não queriam ir, ele ia. Se ele estava preso, ele não parou. O evangelho não parou quando Paulo foi preso, de jeito nenhum. Ah, se Barnabé quer ir embora, porque foi Barnabé que colocou Paulo na caminhada. Ah, Barnabé quer ir embora, problema, eu pego o Silas e vou embora. Paulo que lidera, que levanta discípulos, que vai numa cidade, deixa discípulos, vai em outra, deixa discípulos, levanta Tito, levanta Timóteo, e vai levantando pessoas, vai levantando igrejas. Esse é Paulo, um homem cheio do Espírito, que entendeu que a crueldade não ia mudar nada, tá? Então, quando o Espírito toma um colérico, ele usa todo esse gás, toda essa força criadora dele para o bem. A prova disso é que você hoje está aqui porque um colérico não parou. Se fosse o sanguíneo, você não tinha nenhuma carta. Se fosse o melancólico, o fleumático, não iria na viagem. O colérico, ele faz a viagem, e quando as coisas dão errado, ele fala, eu tenho que fazer de outro jeito, e ele faz. E é por isso que você tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Você está entendendo? O colérico não para. O colérico, ele é aquele cara que faz acontecer. Se puder fazer discípulos, ele vai fazer. Se não, ele vai sozinho mesmo. Está gostando? Isso aqui, no meu primeiro ano de seminário, como esse livro me ajudou, cara. Eu tinha 18 anos de idade. Ele me descortinou quem eu era. Eu tinha muitas crises emocionais porque eu não me conhecia, tá? Tim LaHaye me ajudou demais, demais mesmo. Temperamento transformado, Tim LaHaye, estou te indicando esse livro. Vamos falar de outro temperamento? Vamos falar do fleumático. Fleumático. Quem é esse cara fleumático? E aí eu vou te contar um segredo. Esse é o meu segundo temperamento. Lembra que eu te falei? Você tem um dominante, você tem um segundo menor, e tem os outros dois que estão em você. Você vai ver qualidades e defeitos dele, mas eles são em menor escala. E aí vem o Espírito Santo e faz com que os defeitos do temperamento diminuam, as qualidades apareçam mais, e até que você descubra e cative, lapide outras qualidades que são outros temperamentos para contrabalancear com os seus defeitos, tá? Então, como eu te falei, meu temperamento dominante, eu sou colérico. Segundo lugar, eu sou fleumático. Ou seja, tem hora que eu sou rápido demais, mas tem hora que eu sou devagar.
Quem é o fleumático na Bíblia? O fleumático é o tal do Abraão. Abraão, cauteloso, pacífico, leal, temeroso, mas que antes disso também ele tinha alguns defeitos. Vamos ver as qualidades de uma pessoa fleumática? Calmo. Aí você vai falar, como é que um cara que é enérgico é calmo? Pois é, né? Eu costumo ser colérico na liderança em público, fleumático no particular. Tranquilo, tá? Um cara cumpridor dos seus deveres. Quer que uma coisa termine, dá na mão no fleumático. O fleumático, ele tem um lema, devagar e sempre. Ele vai. O fleumático, o nome melhor para o fleumático é perseverante. É aquele cara que todo dia ele tira uma pedrinha da montanha. Todo dia ele tira uma pedrinha da montanha. Dali 80 anos tu vai encontrar ele, a montanha não está lá. E de pedrinha em pedrinha ele desmontou a montanha. Ele não tem problema de fazer a coisa a longo prazo. Tá? O fleumático, ele é eficiente. Você deu a ordem, ele vai cumprir e vai cumprir com eficiência. Só que ele também é muito conservador. Tá? É aquele cara que ele tem até dificuldade com o novo, ele tem dificuldade com as tecnologias. O fleumático é aquele cara, Bíblia, papel e caneta. Sabe? Ele pega o livro, por isso que eu estou usando o livro antigo, gente. Se você pudesse ver as minhas anotações aqui, ó, os meus rabiscos, estão aqui no livro, e eu pego eles. Quando eu leio esse rabisco aqui, é uma seta, é uma estrela, é um ponto especial, é um IPC. Só os mais velhos vão saber o que é IPC. IPC é importante pra caramba. Quando eu pego aquilo ali, parece que abre tudo na minha mente. O que eu não consigo botar no computador. Porque o fleumático, ele é conservador. Mas assim, o fleumático, junto com o colérico, ele é prático. Ele é prático, não, vou ter que fazer o caminho mais... A menor distância entre dois pontos é uma reta. Por quê? O fleumático é aquele cara que vai fazer, ele para, olha, analisa, faz um plano, desenvolve um ritmo e vai nele. Por exemplo, todas as vezes que eu já subi o Monte Sinai, eu já subi o Monte Sinai 6 vezes. Você sabe como? Eu quase não paro no caminho. Eu boto um ritmo embaixo e eu vou no mesmo ritmo até chegar no topo, sem parar. Às vezes paro um minuto, bebo água, tal, dou aquela respirada e vamos. E é por isso que o fleumático é um grande líder. É aquele cara que você pode confiar. Ele não vai te largar no meio da jornada. Abraão é aquele cara que Deus olhou para ele e falou assim, eu preciso de alguém que comece bem e termine bem. Deus começou bem em Adão, terminou mal. Começou bem em Noé, terminou mal. Abraão foi um cara que Deus falou assim, eu preciso de alguém que vá até o final, mesmo que demore, mesmo que leve tempo. Abraão levou 25 anos para viver uma promessa. Depois ele foi vendo, com o passar dos anos, as coisas acontecendo, mas você não vê Abraão terminando mal. Ele começa bem e termina bem. Por isso ele é um grande líder. E é um cara bem-humorado, aquele cara bom de rir. Mas como nada na vida é perfeito, é claro que o nosso amigo fleumático, o nosso amigo Abraão, tem defeitos, sim, tem defeitos. Ele é calculista. Às vezes ele engana, né? Ele falou que a Sara era irmã dele, mas ela era esposa, embora ele não estava mentindo, ela era meia irmã. É um homem temeroso, ele teve medo. O fleumático, ele teme, e ele deixa os seus temores bem latentes, embora diferente do melancólico e diferente do sanguíneo, ele não deixa o medo dele paralisar ele. Ele pode ir mais devagar, mas ele vai, tá? Tem a indecisão, e aí é que contrabalancei bem claro, né, com o meu lado colérico, com o meu lado fleumático. Assim, a hora que eu estou indeciso, aí vem o colérico e fala assim, não, vamos lá, é assim mesmo, e pronto, vamos embora. O fleumático, ele é contemplativo, ele para olhar, ele para ver.
E às vezes parece que ele está perdendo tempo. Não, ele está fazendo análises, porque ele é muito desconfiado. Se tem um povo fleumático no Brasil, o povo mineiro, desconfiado, né? Aquele cara desconfiado, introvertido, ele fica dentro dele. Fleumático é difícil de fazer amigos, é difícil de confiar, tá? Ele não se abre para as pessoas. É ele dentro do mundo dele. O fleumático não sente. E esse talvez seja um grande defeito do apóstolo Sandro. O fleumático não sente falta de ter amigos. Ele, dentro do mundo dele, e ele se basta. Então, esse é o nosso amigo fleumático. É por isso que você não vê Abraão rodeado de gente, você não vê Abraão com amigos, você não vê Abraão ali e tal, não, vamos lá com 12, ou com 144, com multidões, falando para a multidão. Não, Abraão era na dele. No muito tinha um Eliezer ali ao seu lado, teve um Ló. Esse é Abraão. Esse é o fleumático. E vamos falar do nosso querido Moisés, o melancólico Moisés, aquele cara que foi tão talentoso, tão abnegado, mas que tinha alguns problemas que o melancólico tem. Complexo de inferioridade. Melancólico, vamos falar primeiro das qualidades do melancólico, e as qualidades de Moisés, é claro. Habilidoso. Moisés, ele escreveu livros. Moisés sabia falar idiomas. Moisés foi criado para ser o príncipe do Egito. Moisés treinou um exército. Moisés deu identidade nacional ao povo de Deus. Olha que lindo. É um habilidoso, minucioso. Gente, você já leu Deuteronômio? Você sabe o que é minúcia? De falar que a pessoa tinha que andar com uma pazinha pendurada para fazer suas necessidades e cobrir? Uma pessoa sensível demais, que sentia a dor do povo, que sentia a dor de Deus. Quando o povo pecou, ele quebrou a tábua, mas também que sentia a dor do povo. Esse é o teu povo. Um cara perfeccionista. Se você pegar no livro de Levítico, Moisés fazendo a descrição do tabernáculo, pelo amor de Deus, cada detalhe, até os bordados da roupa do sacerdote, Moisés descreveu tudo, tá? Um cara idealista. Ele tinha um ideal: eu vou levar esse povo e esse será o povo de Deus, dedicado ao seu trabalho e, acima de tudo, leal. Um homem que nunca deixou mudar 1 milímetro que fosse o princípio da lei. Nunca negociou nem com seus irmãos, nem com seus filhos. Nunca negociou a obediência a Deus por nada. Esse é o melancólico. Você quer uma pessoa leal ao seu lado, tem um melancólico ao seu lado. Agora, o que nós vamos encarar? Nós vamos encarar pessoas que têm complexo de inferioridade, que são pessimistas. Manda outro. Eu não sei falar, eu não sei fazer, nunca vão me ouvir. Manda outro, pode mandar outra pessoa. Uma pessoa confusa, numa hora ele está indo, na hora, daqui a pouco Deus encontra ele e quer matá-lo. Numa hora ele está avançando, na outra ele fala: gente, vou parar aqui, vou morar porque ele está dando tudo errado. Eu acho que ele tem que voltar. Tá? Uma pessoa antissocial, você não via. Moisés ficou cercado por uma multidão de 400 mil pessoas. Você não via Moisés com amigos. Tirando Josué, que andava ao lado dele, Moisés quase sempre estava sozinho. Você vê Moisés com pouco relacionamento até com Zípora, sua esposa. Tá? Você vai vendo um Moisés que é inflexível, não tem conversa. Tá? E o Moisés até mesmo vingativo. Um Moisés que fala assim: olha, pega todos os amalequitas. Sem conversa. Um Moisés que fala assim: quem é de Deus, tira a espada. Quem ficou ali,
adorando o bezerro de ouro. Moisés é 880. Ou ele está devagar demais, ou ele também toma atitudes bem radicais. Tem hora que a gente fala assim, o colérico é o mais duro dos temperamentos. Eu às vezes tenho dúvida. Quando a gente olha algumas das características mesmo de um melancólico que não tem limite na sua ira, na sua vingança, é pior. O melancólico é aquele cara que, sem expressar nenhuma reação. As pessoas associam o melancólico ao chorão, e ele é chorão, é mesmo, porque a dor dele é sempre muito grande, tá? E ele guarda. O sanguíneo, ele tem a dor, ele chora, daqui a um minuto ele está rindo. O melancólico chora e guarda. Ele guarda, ele alimenta aquela vingança ali, ó. Conhece o ditado? Vingança é um prato que se come frio. Quem falou foi um melancólico. Então pense nisso, tá? E aí você vai conhecendo, à luz da Bíblia, os temperamentos. E saber que esse conceito de psicologia, de psicanálise, dos temperamentos, do conhece-te a ti mesmo, não nasceu, por favor, com os filósofos gregos de jeito nenhum. Estão na Bíblia. Porque Deus te fez corpo, espírito e alma. Ou melhor, espírito, alma e corpo. E a tua alma é algo muito importante para Deus. Porque é exatamente o que vai para o céu. Então, nossa dica de hoje, temperamentos transformados, Tim LaHaye, encontrou, compra, lê. É uma leitura gostosa, é uma leitura assim, para mim, desculpa, 30, 40 minutos, no máximo 50. Tá? Estudei um ano esse livro. Foram nossas matérias de psicologia pastoral. E até hoje eu guardo, fica aqui na minha estante, para a gente poder dar uma olhadinha. Eu tenho muito para conversar com você nos próximos vídeos. Então me segue aí, divulga esse vídeo, tá? Clica no sininho, você vai receber as notificações e muitas outras coisas. Não só vídeos, não só vídeos falando de livros. Ó, já vou guardar ele aqui no lugarzinho dele, para ninguém mexer. Tem livro que eu não dou, não empresto, não vendo. Que tem alguns maravilhosos que eu perdi. Por causa disso, vou emprestar. Então, por isso que a gente vai compartilhar aqui. Mas também vamos compartilhar assuntos, conversas, pensamentos. E eu quero que você me siga. Márcio André Oficial no YouTube.